Boa noite, pode sentar, sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira, e segunda-feira é da prosperidade, e prosperidade é dom de quem? De Deus. Irmãos, e hoje eu creio que Deus vai falar muito no seu coração, mas uma coisa você tem que ter: confiança. Quando você não tem confiança, meu irmão, em Deus, e você for fazer algo, vai dar errado. A minha confiança tem que estar em quem? No Senhor. Por que o senhor está falando isso, pastor? Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz algo bem importante, no nome de Jesus. E esta é a confiança que temos em quem? Nele. A sua confiança tem que estar em quem? Em Deus. Ele deixa bem claro o que? Esta é a nossa confiança nele. Quando eu confio em Deus, irmãos, todas as coisas que eu fizer, Deus me abençoa. Por quê? Porque se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele faz o quê? Ele nos ouve. Pedir alguma coisa segundo a sua vontade. Mas tem muita gente, irmão, que faz algo se nem pergunta para Deus se é a vontade dele. Por quê, pastor? Por que eu não pergunto? Às vezes você vai comprar um carro, às vezes você vai botar o seu negócio, às vezes você vai fazer isso e você não fala nem com Deus. Tem gente que acha que tudo que aparece é de Deus. E quando você faz isso, você acaba quebrando o quê? A cara. Você sabe por quê? Porque ele deixou bem claro, segundo a sua vontade. Ah, pastor, então não é a minha vontade, é a vontade de quem? De Deus. Por quê, pastor? Ele é Deus que abre porta, Ele é Deus que fecha a porta, Ele é Deus que faz, mas a minha confiança tem que estar em quem? No Senhor. Quando você para e lê Mateus 6,33, coloca aqui para mim, por favor. Tem muita gente que entende totalmente algo errado, porque diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Quando ele diz isso, irmão, Jesus, o próprio Jesus, ele deixa bem claro no livro de Mateus que você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, porque muitas das vezes a gente coloca em primeiro lugar o filho, a filha, a esposa, o marido, colocamos em primeiro lugar outras coisas, menos quem? Deus. Mas ele deixa bem claro que você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Por quê, pastor? Se eu colocar Deus em primeiro lugar, o que vai acontecer na minha vida? Todas as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Por isso que a sua confiança tem que estar em quem? No Senhor. A sua confiança tem que estar em quem? No Senhor. Porque ele diz assim, vamos lá: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Imagina só em algo que você quer. Imaginou? Sim ou não? Primeira pergunta qual é? É a vontade de Deus? Segunda, está na direção de Deus? Terceira, você colocou Deus em primeiro lugar? Porque se for da vontade dele, vai se cumprir. Mas se não for da vontade dele, não tem como se cumprir. Por isso que eu iniciei dizendo que a minha confiança tem que estar em quem? No Senhor. Todo o tempo. Todo o tempo a minha confiança tem que estar em quem? No Senhor. Colocando Deus em primeiro lugar, deixando Deus agir, deixando Deus operar. Por quê, pastor? Se eu não fizer isso, meu querido, não tem como eu crescer na vida financeira. Aí eu te dou um exemplo. Um homem chamado Jó. A Bíblia deixa bem claro que Deus dá umas qualidades dele. Vamos lá, Jó capítulo 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era quem? Jó. E este era um homem sincero. Sabe o que é uma pessoa sincera? Uma pessoa que vive aonde? Na verdade.
e que vive o plano de quem? De Deus, que coloca o Senhor em primeiro lugar. E aí diz, e este era um homem sincero, e aí diz assim, reto e temente a quem? A Deus. Uma das qualidades de Jó era colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Um homem reto. Quer dizer que não tinha caminhos tortos. Por quê, pastor? O Jó era um homem reto e vivia temente a quem? A Deus. Por isso que Jó era um homem próspero, irmão. Se você quer ser uma mulher e um homem próspero, seja um homem sincero ou uma mulher sincera, que anda na retidão e que seja temente a quem? A Deus. Mas tem muita gente, irmão, que não sabe ouvir um não. Já viu aquela criança que quando ela ouve não, ela faz o quê? Chora, esperneia, dá língua para a mãe, dá dedo, porque não sabe ouvir um não. O todo ser humano, sabe o que ele gosta de ouvir? Ser paparicado, ouvir um sim. Mas com o dia que você ouve um não, você sai do caminho. Sai do caminho. Porque o Jó não deixava as riquezas subir para cá. Ele guardava aqui dentro do coração dele Deus. Porque ele diz assim, e desviava-se do mal. É fácil se desviar do mal? Não é. Pastor, não é? Não é. Se eu disser para você que é fácil, eu estou sendo mentiroso. Mas é fácil para aquele que é temente a Deus, fácil para aquele que anda no caminho de retidão, fácil que aquele que é sincero. Hoje eu não sei se você leu, mas o missionário fala algo numa postagem dele. Alguns pastores até republicaram, mas o missionário estava falando hoje numa das postagens, falando uma coisa sobre mentira. E sinceridade sai da onde? A pessoa que fala a verdade. E aí acontece o quê? O Jó ele era verdadeiro. Mas o Jó tinha uns filhos, pastor, que era do maligno. O Jó tem uns filhos que fazia isso, fazia aquilo. Mas o Jó era um homem temente. O diabo tocou na vida do Jó? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ou não foi o que Deus falou? Pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Não tocou na vida dele. Por quê? Porque Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Qualidades. Mas isso é para todos? Não. Porque eu vou te dar outro exemplo. Outro homem que confiava em Deus, Noé. Gênesis 6:22. Gênesis 6:22. Noé foi um homem que construiu o que, irmãos? A arca. E aquela arca era para quê? Livrar Noé da onde? De um grande dilúvio. Irmão, Noé fez cada detalhe que Deus mandou. Quem já morou no interior, já foi pescador, ele sabe muito bem que numa arca para fazer não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Por exemplo, ali a parte de baixo de um barco, eles colocam breu para a água não entrar, mas acaba entrando, para você ver. E o Noé ele recebeu todas as instruções de Deus, porque quem achou graça aos olhos de Deus? Noé. E aí a Bíblia diz assim: e assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. A obediência vale muito para você ter confiança. Por quê, pastor? Porque quando, meu querido, você faz a vontade de Deus, você tem o quê? Confiança. A vontade de Deus. Por isso que eu te digo que a vontade de Deus não é para todos. Porque muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade.
E quando você faz a sua vontade, dá certo ou dá errado? Dá errado. Porque eu lembro muito bem, irmão, eu já comprei algo da minha vontade. Logo, deu errado. E se arrependimento matasse, eu estaria morto. Porque bateu um grande arrependimento e eu fiquei, meu Deus, e agora? Perdi dinheiro. E eu fiquei, Jesus, não tem como consertar, não tem. E o que eu fiz? Tive que recomeçar. Um dia desse eu estava falando com um amigo, ele estava falando, olha, já coloquei loja de roupa, não deu certo, faliu. Coloquei galeteria, faliu. Coloquei galeteria, faliu. Botei a mulher para vender roupa feminina, evangélica, não deu certo, faliu. Eu disse, meu amigo, tu já tentou tanta coisa. Ele disse, uma hora eu vou ficar rico, porque uma coisa eu vou acertar. Uma coisa eu vou acertar. Eu falei, vai na fé. Quer dizer o que, pastor? Quebrou a cara muitas vezes. Mas sabe por quê? Aí eu falei para ele, falta a confiança em quem? Em Deus. Não sei se você já ouviu o pastor Jaime falando de um chinês quebrado. Ele vai a um culto e aí ele ouve do pastor dizendo que bom é o sal. Alguém já ouviu isso? E a Bíblia fala que ele ficou com aquela palavra, bom é um sal é bom é um sal. E ele saiu de lá, bom é um sal. E aí ele coloca o que? Uma salina, e se torna o maior homem de vender sal daquela região, e um homem muito poderoso e rico. Olha aí, irmão. E muitas das vezes uma palavra que sai da boca de Deus é para mudar a nossa vida. Porque após o dilúvio, quem ficou com toda a terra? Quem ficou com toda a terra após o dilúvio? Noé e sua família. E as riquezas que estavam dentro da arca. Qual é as riquezas que estavam dentro da arca? Os animais. O Noé, meu irmão, ele desceu da arca rico e toda a terra para ele. Saiu gerações. Por quê? Por causa da obediência de Noé, nós estamos aqui. Porque não era nem para você estar aqui contando história. Ah, pastor, mas aí que está. O Noé, ele soube fazer o quê? Ouvir. E muitos de nós não queremos ouvir. Por quê, pastor? Nós queremos agir conta própria. Sabe? Ah, mas pastor, papo, isso. Não, meu irmão. Ouça, espere. Deus sempre tem o melhor. Calma. Ah, mas eu vou comprar. Calma, espere. Olha, Deus sempre vai ter o melhor. Por quê, pastor? Porque, meu querido, você sempre vai viver aonde? Na palavra. Você sempre vai viver aonde? Na palavra. E vivendo na palavra, você vai fazer o quê? Prevalecer, enriquecer, Deus abençoar, no nome de quem? De Jesus. Ah, mas pastor, Deus vai me abençoar como? Ele é Deus. Você precisa somente confiar. Vamos ler aqui o Gênesis 7:5. Diz assim, e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Isso dentro da arca, já com a família e os animais. Ele continuava ouvindo quem? A Deus. Aí vamos lá no Isaías 1:19. Aí a Bíblia diz assim: se quiserdes e ouvirdes. É uma coisa que é para todos? Sim ou não? Porque ele diz assim, se quiser e ouvirdes. Não é para todos. Mas ele deixa bem claro: comereis o bem dessa terra. Não é para todos. Sabe por quê? O jovem rico, ele tinha riquezas. Jesus promete dar para ele tesouro no céu. Ele não quis.
Por isso que o reino do céu também não é para todos. Por quê, pastor? Por que não é para todos? Porque ele poderia muito bem ser um jovem rico no céu também. Geazi era para ser um grande profeta. Ele viu o Eliseu ressuscitando um morto. Meu irmão, que honra! Ele viu um homem leproso com seus próprios olhos sendo o quê? Curado. Que foi quem? O Naamã. Ele estava convivendo com um homem que tinha uma unção dobrada. Uma das coisas, meu irmão, que a gente perde, sabe o que é? Sabe o que a gente perde muitas das vezes? De aprender mais com pessoas que sabem mais. E muitas das vezes nós achamos que nós sabemos também, mas nós não sabemos de nada. Eu te digo muito, irmão, teve pastores que passou na minha vida que eu aprendi demais, muito mesmo. E o tempo que eu passei ao lado deles, eu tirei o que eu pude. Só as coisas boas. As coisas ruins eu fiz o quê? Lancei fora. As boas eu guardei aqui, ó. Os aprendizados bons. Porque nem todo homem é o quê? Perfeito. Mas aí acontece o quê? Que o Geazi era para o homem ser bem. Mas o Geazi, ele foi atrás do Naamã, falou: Naamã, olha, chegaram agora há pouco da casa lá dos profetas, 2 jovens que precisam de roupa, precisam de comida, de mantimentos, e o meu senhor mandou vir até o senhor pegar alguma coisa aí. O senhor tem alguma coisa para dar? O que o Geazi fez? Mentiu, perdeu a confiança. Quando o Geazi vem com aquilo tudo, irmão, guarda. A Bíblia diz que ele traz oliveiras, servos e servas, comida, roupa, guarda na sua casa. E chega lá no templo, como nada tinha acontecido. O Eliseu fala: para onde tu foi? Ele não foi para lugar nenhum. Ah, mas o meu coração não foi contigo. A confiança não estava mais em Deus. O meu coração não foi contigo. Ah, mas eu não fui para lugar nenhum. Ah, então tá. Se você não foi, a lepra que estava em Naamã está em você agora. E saiu. A Bíblia fala, meu irmão, mas nada de Geazi. Nada. Se apagou. Igual um lápis com uma borracha. Dali para frente, não tinha mais história. Porque poderia ser uma grande história. Podia ser o quê? Um homem com uma unção triplicada. Sabe por quê? Porque ele estava convivendo com uma unção dobrada. Eita, pastor, sim. E aí, era isso que estava acontecendo. Mas aí que diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Você quer comer o bem dessa terra? Sim ou não? Faça como Noé. Ouça a Deus. Quer comer o bem dessa terra? Faça como Jó. Seja temente, sincero, reto, se desvie do mal. Ah, mas chegou agora aqui alguém que disse que nós vamos ficar ricos ilicitamente. Você vai preso. Aí depois você vai mandar mensagem: pastor, me visita aqui. Aonde, irmão? Pedrinhas. Posso dizer uma coisa para você? Posso? Vou ser sincero, eu não vou. Ô pastor, por quê? Porque eu falei e você não? Muito bem. Eu falei e você não? Não deu ouvido. Por isso que Jesus diz: dai de César o que é de César, dai o de Deus o que é de Deus. Pedro entendeu. Ele foi pescar. De lá, tirou um peixe, abriu a boca, tinha uma dracma. Pagou por ele. E pagou por quem? Por Jesus. Seja próspero, irmão. Mas prosperidade só vem quando você ouve a Deus.
aonde nós começamos? Vamos voltar novamente para lá. Primeira carta do apóstolo João, 5,14, que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele faz o quê? Nos ouve. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele quer fazer na tua vida, só basta você crer. E quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.